Homens, mulheres, animais, e por onde a lama passou, também levou casas, árvores, cercas e sonhos. Levou tudo aquilo que não se pode reconstruir. A lama foi arrastando tudo pela frente, empurrada pela força da ganância, deixando para trás o que não se pode ter mais, com a covardia do braço forte do dinheiro, esmagando aqueles que são dependentes de sua crueldade. Dependência. Dependente. Dependente. Síndrome de Estocolmo, doença holandesa, a maldição da mineração, são vários conceitos aí que as pessoas usam para explicar essa situação paradoxal, né, de municípios ou países, regiões ricas em minerais que acomodam essas atividades minerárias de grande porte, mas na hora que você entra nessas regiões, você olha e fala assim, mas como que, né? Como é que essa situação, como é que esse município, essa região está dessa forma? E como que esses municípios estão tão dependentes, eles tiveram renda e poderiam, né, diversificar? Esse termo que está sendo utilizado pela mídia, inclusive, se refere àquele sentimento, àquela simpatia que a pessoa nutre pelo algoz, no caso. A mineração aqui não é percebida pela comunidade nesse sentido, muito pelo contrário. As pessoas que dependem diretamente da mineração são totalmente favoráveis à permanência da empresa aqui, apesar do desastre ambiental. Nós não sabemos a extensão disso. No caso da população local, a população é favorável à permanência da empresa. As pessoas querem que haja justiça, querem que as vítimas sejam indenizadas, querem que o meio ambiente não seja tão agredido, mas ao mesmo tempo há essa relação muito forte de dependência que faz com que as pessoas lutem para que a empresa continue no município. Muita gente depende disso, muitas famílias aqui no município dependem direta e indiretamente da mineração. Essa é uma questão que, para mim, é uma consequência de incompetência legislativa / executiva. Qual que é a grande questão da mineração, né? Porque às vezes a gente se pega falando muito que a mineração é algo lucrativo. Então, assim, como renomear a mineração de agora, né? Ela é a mesma de 400, de 500 anos atrás. Assim, nada mudou. E por que que ela não é lucrativa, né? Porque ela não beneficia nem a economia local, ela beneficia pessoas, né? Ela beneficia prefeitos, né? E um pequeno grupo que se lucra daquilo. Tem 3 tubulações que percorrem a cidade aqui, na zona rural, corta 28 quilômetros. Aí na hora que eles passam com a tubulação, que eles têm tudo, aí eles ajudam a cidade, fazem alguma coisa. Tem o ISQN que fala, né? Tem assim, igual 5 carros para saúde, para assistência social. Agora, eu acho que o Barra Longa tinha que ter, igual a Mariana. A Mariana hoje recebe os royalties. Isso aí tem um congresso que resolver. E o congresso resolveu o quê? Tem que mandar um negócio dos royalties da mineração, a cidade, igual a Barra Longa, porque passa a tubulação. Tinha que ter uma porcentagem mínima, mas tinha que ter. Porque não vier uma tragédia dessa, a prefeitura vai tentar bancar um pouco a situação do povo, você não acha?
essa é uma questão possível de sanar no Brasil. No Brasil de hoje, porque a gente já tem muito estudo sobre isso, né? É possível de usar a renda da mineração para diversificar a economia local. Isso não é um mistério, tem várias formas de fazer isso. Uma forma é criar políticas industriais locais. O Brasil não tem essa cultura de ter política industrial no âmbito local. Obviamente isso passa por criação de distritos industriais com regras de utilização das glebas. Nós tivemos no passado municípios mineradores criando distritos industriais para acomodar fornecedores de peça e serviço para os mineradores. Aí é uma situação ridícula, né? Não adianta ter uma política industrial voltada só para uma empresa ou um setor. A ideia é que a gente tenha uma política que, tudo bem, a gente vai ter 40, 50, 100 anos de mineração, mas essa renda vai ser utilizada para fortalecer aquele distrito industrial, para criar uma expertise na área médica ou na área educacional. Você tem que entender a vocação da região. Como morador, né, a gente quer ver a região economicamente desenvolvida. Nós sabemos que os royalties da mineração subsidia grande parte, a maioria desses municípios. Porém, né, muitos desses municípios, apesar de ter uma arrecadação bastante satisfatória, tem um desenvolvimento social muito baixo. Então a gente vê que a mineração em si, né, ela dá um retorno pequeno, localmente falando, né, e economicamente para fora, né, no caso internacional, né, é um lucro muito grande. Então a mineração tem um potencial econômico muito grande, porém deve se rever, né, a contribuição local que ela deva fazer. Assim, é difícil a gente falar assim que eu quero que a gente fique totalmente sem a mineração. O município realmente ele vive, né, ele se sustenta muito dos royalties do minério, mas o que a gente vê acontecendo é que a gente tem uma mineração totalmente predatória. A gente tem uma mineração onde eles tiram todas as nossas riquezas e não entregam nada para as comunidades, não dão nenhuma contrapartida, não procuram melhorar em nada a vida das pessoas ou minimizar um pouco os prejuízos que eles causam, né? Não faz sentido minerar dessa forma. Em nenhum lugar do mundo se faz mineração como é feita aqui, né? Gerando tanto risco, tanto problema para a vida das pessoas. É só isso que a gente vê. É difícil a gente falar um ponto positivo. A gente sabe que o município utiliza, né, desses royalties do minério para desenvolver, né, obras, entram no orçamento do município, porém a gente não vê nada ser revertido para a nossa comunidade. As pessoas da comunidade, né, do município, que são dependentes da mineração, elas só veem essa parte, né, de que a mineração ela traz receitas para o município e também empregos, né? No entanto, elas não percebem que os trabalhadores mais beneficiados são aqueles trabalhadores diretos da mineradora que não correspondem à totalidade, né, dos empregos que são gerados. Né? A maioria dos empregos que são gerados são empregos com baixa remuneração, né? com valores de remuneração muito inferiores àqueles empregados diretos. Então, os empregados indiretos, eles têm esses empregos mais com a remuneração menor e um trabalho mais intenso, um trabalho mais árduo, um trabalho mais difícil.
No caso de Mariana, a gente teve, logo depois do crime, uma propaganda muito forte de que os atingidos iriam retirar os empregos ao expulsar a empresa Samarco. Um absurdo, né? Assim, uma empresa criminosa que destruiu um pequeno distrito, que retirou vidas, de repente começa a ser a empresa necessária para a nossa economia. Porque o mito da mineração próspera, da mineração que protege vidas, que dá emprego, ele começa a se desmascarar depois de um assassinato em massa realizado pela empresa, depois de centenas de pessoas desabrigadas, depois de todo o processo da mineração, que sempre foi assim, mas começa a agir de maneira mais intensificada, numa terapia quase que de choque. Mariana é dependente dessa extração mineral, dessa exploração dos recursos naturais do subsolo, porque 80% dos royalties da mineração é a receita gerada para os cofres municipais, para os cofres públicos, o que transforma a prefeitura em órgão empregador. Me parece que a Samarco emprega aqui em Mariana em torno de 700 pessoas. Grande parte desse contingente populacional em trânsito são pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, para trabalhar aqui nas empreiteiras, prestando serviço para essas mineradoras. Então, essa dependência do minério, ela criou uma situação, criou um complicador para a cidade. A cidade não tem outra fonte de recursos, não tem indústria, não desenvolveu o turismo, é totalmente dependente da mineração. E com desastre ambiental ou sem desastre ambiental, a cidade tem que encontrar uma saída para uma alternativa econômica que não seja apenas a exploração de minério, porque um dia isso vai acabar. O que eu vejo é uma ausência, não tem uma presença do poder público. O que eu vejo é que nós somos órfãos do poder público. O poder público, o único que nós fazemos é ficar alimentando um poder público que não dá retorno, que na verdade deveria dar retorno. No caso, então, acho que a grande discussão do planeta tem que ser emprego e trabalho. Por quê? Porque em nome do emprego existe uma destruição da natureza, existe uma degradação humana sem precedentes, existe uma corrupção sem precedentes. Por quê? Porque o seu status de desempregado é pior, né, do que o status de corrupto. É uma verdade. Mas a atividade mineradora, ela causa uma espécie de cegueira vocacional nesses municípios, que eles não conseguem perceber que eles podem ter uma vocação além daquela imposta pela atividade da mineração. Além disso, né, os problemas sociais que são causados pela mineração, eles são sentidos somente a longo prazo, porque as prestadoras de serviço vêm para o município, muitas vezes de fora, com trabalhadores de fora, e com o fim do contrato dessas prestadoras de serviço com as mineradoras, a empresa vai embora, mas muitas das vezes os empregados ficam na expectativa que sejam contratados por outras prestadoras de serviço que chegam. E eles acabam ficando no município e muitas das vezes eles ficam sem emprego, né? E causando um problema social muito grande aqui para a cidade. A pergunta que a gente tem que se fazer é se a mineração ela traz mais benefícios ou mais malefícios, né? O Estado ele tem mais bônus ou ele tem mais ônus? Eles estão guardando agora Samarco, não tem recurso nenhum. Nenhum. Estão guardando Samarco. Se a Samarco falou que vai entregar a cidade, nossa, melhor que estava, se ela tiver condições, tudo bem. Agora se não tiver, não tem condições não. Então, se de um lado a gente tem a problemática toda do incentivo, né, fiscal, da renúncia fiscal das mineradoras, né? De outro lado, nós temos a problemática da falta de controle social do Estado e da legislação que regula a mineração, que é extremamente frágil, né? O município, sim, tem uma relação muito parecida com a síndrome de Estocolmo, porque não tem outra justificativa, mas eu acho que até dentro das comunidades a gente percebe muito isso. A comunidade conseguiu, com muita luta,
com assim, uma união enorme logo no início, onde a Sirene tocou, conseguiram conquistar uma escola nova para macacos, porque a escola ela era localizada na área de Mancha, muito próxima, a 30 metros da área de Mancha de uma outra barragem nossa aqui. A Vale foi obrigada a construir uma escola provisória e agora está inaugurando a escola definitiva. Hoje a gente vê pessoas agradecendo a Vale pelo bem que está fazendo pelas nossas crianças. Então é como se as pessoas tivessem alguma dificuldade, né? Algumas pessoas tivessem alguma dificuldade de entender que isso que ela faz não é porque ela quer fazer, ela está reparando danos, ela é obrigada a fazer isso, ela deveria estar fazendo há muito mais tempo, na verdade. Então tem que haver essa alternativa à mineração que causa essa dependência do poder público e também do comércio local. Uma característica fácil de se perceber, né, nas pessoas, nas comunidades que moram aqui no entorno das mineradoras do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, é a ideia ou a dependência, né, econômica de um empreendimento grande, normalmente externo, né, que vá garantir o sustento ou o trabalho dessas populações. Historicamente, né, a mineração foi o centro econômico dessas regiões. Todas as outras atividades no entorno, com raras exceções, né, eram atividades de subsistência. Então, nesses 300 anos de história, a gente percebe que a região central de Minas, ela não conseguiu sair da dependência da mineração. Então, isso psicologicamente parece que criou, né, uma certa dependência, principalmente recentemente, né, com os rompimentos da barragem, com a paralisação dessas mineradoras. Nos últimos anos, elas haviam acentuado muito a quantidade de produção mineral. E isso resultou numa empregabilidade muito grande das pessoas que moram no entorno. Da tragédia, do desastre, no caso do crime causado pela Vale, eles têm um know-how tão grande para lidar com essas situações que em Brumadinho, apesar do porte que foi de 276 perdas de vida, da perda de parte importante do Rio Paraupeba, de tudo o que significou, a Vale está nadando de braçada e fomos surpreendidos com uma nova moda em Minas Gerais, que é o que a gente chama de terrorismo de barragem. A Samarco, assim, tipo, ela sustenta Mariana. Na verdade, é a mineradora mais forte que tem Samarco e Vale. E que, assim, é uma coisa, como eu falei, é complexo porque, por um lado, destruiu vida, destruiu história, destruiu muita coisa, mas também tem que analisar para ver de quem é a culpa realmente. Se é da Samarco, se é dos Tremores, qual foi o culpado para essa catástrofe, né? Não acho que, assim, a gente tem que analisar, não cabe a gente sair julgando, assim, tipo, a Samarco é culpada porque fez isso, o pessoal do Bento é culpado. Não cabe a gente ainda isso. Tem que esperar para ver o que vai ser apurado, o que realmente vai acontecer, né? Se tivesse sido só uma vida, não vale. Se fosse só uma árvore, não vale. Uma gota d'água, não vale. Mas quem coloca preço por aquilo que não tem preço, quem no meio da destruição só pensa na sua cotação, nunca vai entender que no meio de tanta lama existia vida. Então,
para aqueles que fazem do coração e dos pés a raiz, só resta se levantar e bradar. Aqui não vale. De que vale a tristeza, nada vale o calvário. De que vale a maneira de lamentar seu rosário. O que importa é o trem, seguir seu itinerário. De que vale a lavoura